Tropicast, canal aberto, Tropical FM, projeto esse recebendo mais uma pauta por aqui no nosso canal do YouTube, nossas redes sociais, aqui com uma pauta sempre importante, né? Minha gente, olha, Foz do Chapecó Energia, hoje vai ser a nossa pauta, e um assunto muito importante que a gente vai estar elaborando e aqui destacando, inclusive, né? A programação aqui do nosso Tropicast Canal Aberto, sempre aos sábados, lembrando, né? Através do canal do YouTube e também no 97.7, sempre a partir das 12 horas na grade de programação. O canal do YouTube, o qual você pode se inscrever, inclusive, e, claro, ser aí notificado sobre os nossos conteúdos, as nossas transmissões e também o próprio canal aberto, o Tropicast, que hoje recebe por aqui Fabiano Dalberto, o Fabiano que é supervisor de operação e manutenção da Foz do Chapecó. Quero cumprimentá-lo, seja bem-vindo, Fabiano. Olá, Elvis, bom dia. Bom dia aos ouvintes que ainda não almoçaram. Exato. Bom dia aos ouvintes que já estão no almoço. Boa tarde, então, a eles, né? Exato. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui podendo falar um pouquinho da Foz do Chapecó. Exatamente, Foz do Chapecó vai ser a nossa pauta por aqui, nesses minutos que nos aqui entrega, para falar um pouquinho simulado chegando, né? Nós estamos na véspera, inclusive, mas antes quero falar um pouquinho aqui, a Foz do Chapecó num todo aqui, essa figura tão importante aqui para a nossa região, né? Num todo, né, Fabiano? Falar um pouquinho da Foz do Chapecó Energia. Isso mesmo, Elvis. Estamos aqui instalados na região, né, oeste catarinense, fazendo divisa com o Rio Grande do Sul, né, com o município de Alpestre, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui na divisa com Águas do Chapecó. Foz do Chapecó em situações normais de operação e manutenção, barragem em condição segura. Estamos fazendo nossas manutenções preventivas, o dia a dia funcionando normalmente. E estamos aqui para conversar contigo sobre uma atividade, um evento que nós temos que fazer junto com os órgãos públicos, junto com a Defesa Civil. Exatamente. Esse evento que o Fabiano nos destaca tem um motivo e uma data bastante importante, que é esse 18 do mês de maio, mas tem uma explicação para isso, né? Tem todo um envolvimento, que aqui a gente vai falar da Foz do Chapecó especificamente, São Carlos, Águas de Chapecó, lado catarinense. Alpestre para o lado gaúcho. Mas tem um porquê desse momento e que não vai envolver só essas três cidades. Como é que vai ser isso, Fabiano? Exatamente, então, Elvis. Então amanhã, dia 18 de maio, né, no domingo, será um dia especial, especialmente para o estado catarinense. Por que essa data? Porque a Defesa Civil do estado como um todo quer preparar todos os municípios, fazer um atendimento estadual, simulações estaduais, tá, para todos os cenários possíveis, né? Então cada município terá um cenário, então por isso que essa data foi escolhida. Aqui na nossa região, Águas de Chapecó e São Carlos, como tem a usina Foz do Chapecó, tem essa possibilidade de simulação de rompimento de barragem, então a gente concordou, conversamos com as prefeituras locais, então amanhã a gente vai fazer a simulação de rompimento de barragem, mas como eu mencionei, será um simulado estadual. Então vou exemplificar aqui, tá? Até peço licença para Wilson Zamboni, que é o coordenador aqui da Regional do Oeste Catarinense. Então cada município está se organizando e os que não têm barragem farão outros tipos de simulações. Mas o ideal, e é o que eles estão trabalhando, é que todos os municípios em conjunto façam simulações. E no nosso caso aqui, Águas de Chapecó e São Carlos, faremos a simulação de rompimento de barragem. Ou seja, então são peculiaridades de cada região, município, né? Exato. No caso desses três aqui, que a gente está justamente mencionando, São Carlos, Águas de Chapecó e também Alpestre amanhã, então temos o simulado voltado à barragem, que é justamente isso, simulado de emergência, rompimento de barragem. Tem outras cidades aí que vamos ter outras ações. Até a gente fez na nossa preparação aqui, citamos um município de Cordilheira Alta, vamos dizer assim, né? Isso. É um município que não tem uma barragem, mas temos aí, lá vai ter uma ação, por exemplo, né, Fabiano, em relação a um incêndio, alguma coisa nesse sentido, né? Mas para o nosso simulado amanhã, como é que nós vamos proceder? Como vai ser isso? Essa preparação já iniciou pela Foz do Chapecó, inclusive. Essa comunicação já está em andamento e culmina-se amanhã. Vamos explicar o processo, Fabiano. Isso. Então, a comunicação ela já está rodando, né, há bastante tempo, e eu vou, se tu me permitir, contar um histórico aqui. A gente está trabalhando junto com as defesas civis desde o ano de 2019. Então a gente vem avançando com o nosso plano de ação de emergência, o famoso PAI, desde 2019. Em 2022 nós fizemos o primeiro simulado de evacuação das comunidades, da população, no qual eu lembro da sua presença, inclusive, Elvis. Então, de 2022 para cá, a gente estabeleceu junto às defesas civis que o simulado de evacuação das comunidades, ele acontece a cada 3 anos, mas anualmente a gente faz um simulado de mesa. O que é esse simulado de mesa? Então, em 2022, nós sentamos o empreendedor, nós, Foz do Chapecó, e as defesas civis municipais, né, Águas do Chapecó, Alpestre, São Carlos e a Coordenadoria Regional de Santa Catarina, e fizemos uma simulação de mesa em 2022,
2023, 2024. Agora, no ano de 2025, nós vamos repetir o simulado de evacuação da população. Então, essa população que está na chamada ZAS, na zona de autossalvamento. Então, foi estabelecido esse cronograma de 3 em 3 anos, e agora, em 2025, então, a gente parte para fazer esse simulado com a população. As tratativas para esse ano de 2025, né, como o nosso simulado já é amanhã, a gente teve todo um plano de comunicação andando, a gente fez divulgações nas rádios, nos jornais impressos, nas redes sociais da Foz do Chapecó, e também entregamos um folder, que é uma espécie de convite para toda a população atingida das AS, né, que deve participar desse simulado. Então o plano de comunicação está todo preparado, hoje a gente está aqui conversando contigo, reforçando essa comunicação, para que amanhã a gente consiga fazer um evento de sucesso. Legal, olha só, então amanhã nós já vamos detalhar como é que vai ser isso daqui. E olha, nosso Tropcast Canal Aberto aqui, recebendo o Fabiano Dalberto aqui, que é o supervisor de operação e manutenção da Foz do Chapecó, parceria sempre no oferecimento aqui do Dr. Jonathan Caon. O Dr. Jonathan Caon atende aqui em São Carlos, mas tem a sua clínica também em Chapecó. É doutor cirurgião oncológico, Jonathan Caon, aqui na parceria do nosso Tropcast Canal Aberto. Pauta Foz do Chapecó. Amanhã é o simulado. Nós já tivemos, inclusive o Fabiano mencionou aí a presença da Tropical FM naquele simulado que nós tivemos, né? Abordamos vários pontos, né? Tivemos êxito, foi exitosa aquela ação, porque foi uma primeira ali de prática, né? Exatamente. Eu acho que até dá pra gente repercutir um pouquinho do processo que foi aquele lá, que foi exitosa em função da presença do público que realmente estava interessado em saber como tem que proceder, Fabiano, no caso de uma emergência nesse sentido. Acho que foi de grande valia, apesar de que agora nós vamos ter uns ajustes para o simulado de amanhã, mas justamente para essa melhora, né? Sim. Com toda certeza, a gente avalia como um evento de 2022 muito positivo. A população participou realmente, São Carlos, o pessoal aderiu à nossa simulação, ao nosso pedido. Os órgãos de imprensa, né, foram vitais para isso, para ajudar nós na comunicação. E a população realmente, a comunidade participou, se envolveu, a Defesa Civil fez o seu papel. Destaque aqui para a figura do Fábio Kaiser aqui em São Carlos, ele permanece na Defesa Civil. E nosso objetivo nesse ano de 2025 é mais uma vez fazermos esse simulado. E reforço, né, que o nosso objetivo é treinar a população, treinar os órgãos públicos e treinar as nossas pessoas, os nossos profissionais, os trabalhadores, que é o empreendedor. Então, treinando o empreendedor, treinando o órgão público, treinando as comunidades. Se caso vir ocorrer uma emergência, a gente sabe como proceder com segurança e o objetivo é salvar as vidas. Reforçando mais uma vez, sendo repetitivo na palavra reforço. A nossa barragem, a nossa estrutura não tem problema nenhum, nós não temos rachaduras, como o pessoal comentou no passado, né? Saíram aquelas fake news, a gente teve que combater. A gente não tem rachaduras, não temos problemas na barragem, a estrutura está íntegra, é uma simulação para o cumprimento de lei, a 14066. E o Fabiano, mais do que nunca, ele já é o responsável, né, pela manutenção, lá do setor de manutenção. Sabe como está e coordena esse sentido aí, tem conhecimento de causa nesse sentido aqui. Agora, para o trabalho de amanhã, é importante nós destacar, já tivemos a entrega dos folders já efetivada. Isso. As pessoas que... porque vai partir, são 19 pontos, né? Isso. De encontro. Vai partir tudo da Sirene. Explica para nós esse envolvimento da comunidade. Exatamente, Elvis. É uma boa pergunta, uma boa colocação aqui já para a gente, né? Estamos na véspera, né? Para a gente deixar bem claro para o pessoal. Então, as pessoas que devem participar, né, são as pessoas que receberam este folder aqui, perfeito? Então, quem já recebeu esse folder nas suas casas está convidado a participar do nosso simulado e deve participar do simulado. As pessoas que não receberam, né, que estão nos assistindo, estão nos ouvindo e não receberam o folder em suas casas, podem ouvir o toque das sirenes, mas continuam com sua vida normal, não precisa se deslocar de maneira nenhuma. Quem recebeu, então, ao ouvir as sirenes, deve se deslocar ao ponto de encontro, seguindo as placas de orientação. A gente destaca que, ao contrário do que ocorreu em 2022, neste ano a gente não está divulgando o horário da simulação. Ele deve ocorrer na parte da manhã, mas a gente não tem um horário exato para a divulgação. Porque o nosso objetivo é que as pessoas saiam de casa realmente ao ouvir o toque das sirenes. Não saiam pelo horário agendado, certo? Até para nós testarmos os nossos processos, testarmos se as nossas sirenes estão sendo bem audíveis, se a Defesa Civil está conseguindo ver também as nossas simulações. Então, testar todo o processo sem ter um horário demarcado. E ao ouvir as sirenes, o que a população deve fazer? Segue as placas, certo? A gente chama rota de fuga, segue as placas orientativas e vai até o seu ponto do encontro mais próximo. Então, próximo da sua casa vai ter as placas orientativas,
seguem as placas, chegam no ponto de encontro. Chegando lá, então, eu posso fazer uma abordagem posterior para você para dizer como que a gente vai estar tratando. Rota de fuga, esse é o nome. Então, Exatamente. a partir do momento que ouvir, então, amanhã, Fabiano, quem recebeu aqui o folder, então já vai saber. Eu recebi, tá aqui, então amanhã, quando eu ouvir a sirene, eu devo ir para esse ponto aqui que é o mais próximo da minha casa. É assim que deve progredir, né? Exatamente. Essa é a estratégia, né? Nós tivemos o êxito em 2022. Só voltando um pouquinho aqui, Fabiano, eu até anotei aqui, até para o nosso telespectador e ouvinte também acompanhar, o simulado de mesa e o prático, no caso, né? O de mesa foi feito, então, nos anos 2023, 24... Foi 22, 23, 24, né? E agora 25, mais o simulado prático. O simulado prático, que é exatamente igual àquele que nós tivemos aqui também na nossa região. E o detalhe, é nos 3 municípios ao mesmo tempo. Nos 3 então, municípios. Quem está nos acompanhando é São Carlos, é também os demais municípios aqui que temos Alpestre e Águas de Chapecó, né? Perfeitamente. Então, aos nossos ouvintes, né, aos nossos telespectadores aqui que estão nas cidades de Águas de Chapecó, São Carlos no lado catarinense e Alpestre no Rio Grande do Sul, serão os 3 municípios com as sirenes tocando ao mesmo tempo, as simulações ocorrendo ao mesmo tempo e os pontos de encontro também sendo atendidos simultaneamente. Não será um município por vez, é todos ao mesmo tempo, com as defesas civis atuantes nos 3 municípios. Defesa Civil, tem Foz do Chapecó, quem mais está envolvido? Então, a gente tem a Defesa Civil de Águas de Chapecó, na figura do Kelvin Eduardo, que é o representante. Aqui em São Carlos, nós temos o Fábio Kaiser, o representante. Nós temos o André Bambila no lado de Alpestre, no Rio Grande do Sul. Nós temos a Estadual do Rio Grande do Sul e temos também a Defesa Civil Estadual de Santa Catarina, na figura do seu Wilson Zamboni. Lembrando que a Defesa Civil Estadual ela estará com todos os municípios em simulação. Então ela está dando um suporte para a gente, mas quem vai atuar realmente aqui será o empreendedor, a Foz do Chapecó e as Defesas Civis Municipais. Então, essa é explicativa porque nós temos um envolvimento das equipes, né, que estarão envolvidas nesse dia. Esses 19 pontos são em São Carlos ou são em todos? São distribuídos nos 3 municípios. Nos 3 municípios, então. Tem as de São Carlos, tem as de Águas e também tem a do município de Alpestre, aí no Rio Grande do Sul. Nós temos também, olha só, inclusive no próprio folder, né, nós temos aí todas as informações pertinentes, o encaminhamento. São áreas específicas. Aqui, Fabiano, Balneário de Pratas é uma região que se preocupa bastante e vocês percebem isso da população, essa preocupação com algumas áreas específicas lá, né? E foi realizado, inclusive a Tropical FM acompanhou o último prático lá em Balneário de Pratas, por exemplo, né? É uma região aí que tem uma atenção especial também, né? Com toda certeza. O Balneário de Pratas é uma das regiões que mais tem população dentro da zona de autossalvamento, certo? Então, o município de São Carlos é o município que tem mais pontos de encontro, porque é uma região que tem mais pontos de encontro por ser um dos municípios mais afetados em caso de rompimento de barragem. Então, Balneário de Pratas tem pontos de encontro, a população tem certas dúvidas, mas como mencionei, nossos colegas já passaram nas residências, conversaram, entregaram os folders. Então, no Balneário de Pratas, é a mesma situação do centro de São Carlos, do interior de Águas de Chapecó e de Alpestre. Ao ouvir as sirenes, o pessoal segue a rota de fuga e se desloca até o ponto de encontro, onde será recebido pelos voluntários, pelos profissionais da Foz do Chapecó, certo? Também teremos o pessoal da Defesa Civil nos auxiliando, né, mais uma vez, e assim a gente pretende encerrar a nossa simulação. Como a gente pretende encerrar a simulação? O pessoal chega até o ponto de encontro, será recebido, preenche um pequeno formulário para a gente ver se a nossa atuação foi boa, se a gente precisa melhorar o toque da sirene, para fazer um feedback realmente, para dar um feedback para nós, para melhorar para os próximos. Após isso terá um brinde, tá? Certo. Então fica aqui o registro, um brinde de participação a toda a população. E o interessante é que, Elvis, se na minha residência, por exemplo, a gente reside em 4 pessoas, o ideal é que as 4 pessoas vão até o ponto de encontro. Uma situação que a gente observou em 2022, apenas o pai, a mãe e um representante familiar só foi até o ponto de encontro. Não, o ideal é que as 4 pessoas ou todos os familiares se desloquem até o ponto de encontro, todos eles serão beneficiados com o brinde. Então, se forem as 4 pessoas receberão o brinde. Após o preenchimento do formulário, o recebimento do brinde estará liberado. É simples assim, é ouvir as sirenes, se deslocar com segurança até o ponto de encontro,
preenche um formulário aí rapidinho, recebe o brinde e pode ir para sua residência, não precisa ficar esperando no ponto de encontro não. É que já serve justamente como você falou, né? É o feedback daquela ação que está sendo realizada, né? Que vai ter um levantamento. Indo todos da família, é um levantamento em números, né? Que a pós vai trabalhar em cima desses números depois, em caso de uma emergência real, no caso dessas zonas, né? Que é justamente as ZAS, né? Zona de autossalvamento, né? Que são essas que são as definições aqui, né? Só para explicar para o nosso ouvinte aqui. Lembrando, minha gente, que isso vai ocorrer então amanhã. Nós teremos então o horário desse simulado de emergência, rompimento de barragem. Ele não é divulgado justamente para ter esse engajamento da comunidade ao ouvir a sirene. Isso mesmo. Parte de todo desta questão da audição em relação à sirene. Aliás, o Fabiano me dizia também que a própria estrutura de sirenes também já foi preparada para isso, né? Perfeito. Então, temos esse investimento também, né, Fabiano? Isso, nós tivemos uma melhoria, resultado do feedback, sabe? O feedback a gente recebeu da população no simulação de 2022, apontou em alguns locais que necessitavam um melhor som. Então nós implantamos aqui em São Carlos, próximo à rodoviária, né? Uma nova estação de sirenes. Lá no Balneário de Pratos também a gente implantou uma nova estação de sirenes com o objetivo de melhorar a audição do som. Então isso também é importante a gente ter esse feedback. Dentro disso também, vocês devem lembrar, né, quem está nos ouvindo e nos assistindo, que as placas orientativas no ano de 2022, elas eram mais verdinhas. Agora, a Defesa Civil tem uma nova... um novo modelo, tá? Ela segue uma cor mais laranjada e azul, com detalhes em branco, mas é mais laranjada, azul e branco. Então, quem estiver passando pelas cidades, observando as rotas de fuga, os pontos de encontro, vai poder observar. As nossas equipes já fizeram a substituição, então para esse simulado nós já estaremos com mais sirenes, com as placas novas e também, claro, no dia do evento com os pontos de encontro. A gente vai ter gazebo, vai ter um guarda-sol, a gente vai estar recepcionando o pessoal lá. Já vai ter todas as referências ali, né? Como foi em 2022, nós tínhamos bastante movimentação e identificações também, né? Em relação a próprias equipes que estarão também circulando ao mesmo tempo, né? Então, para amanhã, nesse simulado, nós teremos então toda essa... comunicação visual também em relação, e aqui mesmo pela Tropical FM que vai estar acompanhando esse simulado. Lembrando, minha gente, que nós tivemos em 2022 então, agora se repete, e como o Fabiano mencionou, né, tudo seguro com a nossa barragem, que é importante a gente destacar, é apenas um simulado, porque muita gente troca as questões, né? Tá acontecendo alguma coisa. Isso. Não procede. Não procede. Vamos frisar novamente, barragem da Foz de Chapecó em condições normais, condições seguras, temos inspeções rotineiras, tá? Nossa barragem está em condições normais, segundo os critérios da ANEEL. A gente faz também inspeções periódicas com os nossos profissionais lá. Temos pessoal, né, profissionais específicos atuantes na usina 24 horas por dia, 7 dias por semana. A barragem ela é monitorada por instrumentos automatizados. Então, o tempo todo a barragem está sendo monitorada, está sendo observada, além das inspeções visuais com os nossos técnicos. Então, a barragem é totalmente segura, passa por critérios de avaliação. No momento, não temos nenhuma obra, não temos nenhum problema com a barragem, totalmente segura. E, mais uma vez, reforçamos. Isso daqui é um cumprimento de legislação, não só do empreendedor da Foz de Chapecó, mas também dos órgãos públicos. Também uma obrigação da Defesa Civil, e a gente faz isso em conjunto, tanto Foz de Chapecó quanto a Defesa Civil. Reforçando, então, quem tiver dúvida, curiosidade, legislação a 14066. Elvis, me permite uma colocação sobre as AS, que eu acho que é importante? Colocar das zonas, né? As zonas de autossalvamento? Perfeito. Então, uma outra situação que algumas pessoas nos pedem na rua, né? Mas o que é as AS? O que você poderia explicar o que é as AS? Então, a nossa AS é chamada Zona de Autossalvamento. Por que ela recebe esse nome baseado, inclusive, em leis e normas? A Zona de Autossalvamento é um local delimitado que é 10 quilômetros abaixo do barramento ou num cenário em que 2 horas, a população tem até 2 horas para evacuar. No caso nosso, da Foz de Chapecó, como a água de rompimento ela demoraria mais que 2 horas para chegar a esse determinado ponto, que são os 10 quilômetros, foram adotados 10 quilômetros abaixo do barramento como zona de autossalvamento. Então, esses 10 quilômetros partindo do barramento da Foz de Chapecó para baixo, digamos assim, a jusante do barramento, são os 10 quilômetros onde a zona de autossalvamento é marcada. Isso chega até próximo da entrada do município de Águas de Chapecó, para quem vem da usina, certo? Pela rodovia. Então pega lá a linha Nossa Senhora das Graças, por exemplo. Pega o centro aqui de São Carlos, lá próximo
a gente tem a rodovia, a SC283, e ela sobe essa zona de autossalvamento, porque a gente tem o Lajeado Moraes, aqui o Rio Moraes, e o Balneário de Pratas. Então são basicamente essas regiões no lado catarinense. E daí temos também no lado do Rio Grande do Sul. E esse nome zona de autossalvamento é porque, em caso de uma emergência, se a Defesa Civil não tiver como atuar, a população, ao ouvir as sirenes, tem que se autossalvar. O que ela deve fazer? Ao ouvir as sirenes, como na simulação, deve se deslocar seguindo as rotas de fuga ao ponto de encontro. Porque as rotas de fuga e o ponto de encontro, elas servem para simulações, mas especialmente é por causa de uma catástrofe. Se a gente vir ocorrer uma catástrofe, seguindo essas rotas de fuga, esse ponto de encontro, se coloca numa situação, num local que com toda certeza você não será atingido, não terá água. Então, se a barragem vir a romper-se, se você ficar no ponto de encontro, você não será atingido. Por isso que a gente toca a sirene em caso de uma emergência. Mas vamos reforçar novamente, vamos frisar. A barragem não está em risco, não vai romper a barragem, é apenas uma simulação, mas a gente já está preparando isso tudo porque a lei, a 14066, nos obriga. Exatamente, é um procedimento para saber exatamente o que tem que fazer. E aqui explicado então pelo Fabiano, ZAS, Zona de Autossalvamento, o porquê de cada uma. Você falou antes da linha Nossa Senhora das Graças, pontuar um feedback que a rádio teve na outra ação, quando tivemos alguns moradores daquela comunidade, não ouvia sirene naquele momento, né? Mas eu acho que teve um ajuste ali também nessa região da linha Nossa Senhora das Graças também, né? Porque o pessoal mencionou, no dia eu não ouvia sirene, né? O pessoal, alguns ouvintes naquela ocasião, mas teve essas melhoras também nesse sentido. Isso, conforme a gente mencionou, né? A gente vai evoluir. Faz parte do feedback. Faz parte da manutenção de rotina, do feedback, por isso que a gente pede que as pessoas que chegarem amanhã até os pontos de encontro nos deem esse feedback. Se ouviu a sirene, se não ouviu, como que foi o deslocamento, se fez o deslocamento a pé, se deslocou com o veículo, como que foi, quanto tempo demorou. Quanto mais feedback a gente tiver, melhor a gente vai fazer para o próximo simulado, tá? E no caso dessa comunidade, a gente fez então a realocação das sirenes, né? A gente fez o melhor posicionamento das sirenes. E no caso de São Carlos, conforme mencionei, a gente já fez a instalação de mais 2 estações de sirenes. Fabiano Dalberto, Foz do Chapecó, energia conosco no simulado de emergência, rompimento de barragem, oferecimento sempre para o Dr. Jonathan Caon, médico, oncologista, cirurgião, aqui conosco, trazendo as informações do nosso podcast, o Tropicast, canal aberto, neste sábado. Agora há pouco a gente frisou até várias vezes aqui a questão voltada à necessidade desse procedimento sem um alarde, né? Nos países de primeiro mundo, Fabiano, isso aqui é muito comum, né? Fazer, né? Então o brasileiro se assusta muito fácil, né? Talvez pela cultura que a gente tem. Até é importante falar, porque você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, esse procedimento, as pessoas de saber, esse treinamento é contínuo. Né? Perfeito. Então nós tivemos aí a data escolhida aqui por Santa Catarina justamente para envolver todos os municípios, todas as regiões e a Foz do Chapecó com a Defesa Civil aqui para esses 3 municípios, no caso do rompimento de barragem, mas isso lá é tão comum. Então para nós aqui talvez assusta um pouquinho, ou algumas pessoas se assustam, mas faz parte do processo de ter a segurança, né? Com toda certeza. Conforme a gente observa, né, a internet nos traz muita informação. Hoje em dia a gente vê que em países mais desenvolvidos as crianças são treinadas nas escolas. Exato, sai de lá. Evacuação na escola. Exato. Né? E aqui então nós estamos treinando as crianças, os adultos, a comunidade no geral. E realmente, nós, né, eu, você, todos, quando a gente tem uma novidade, a nossa tendência é ser um pouco mais reativo, recuar um pouco, né? Mas assim, com o passar do tempo, com as explicações, com as divulgações, por isso que a imprensa é tão importante, a Tropical aqui, o Tropicast está sendo tão importante para a gente fazer essa divulgação, para a gente tentar não traumatizar e fazer um bom evento, reforçar que é uma condição de segurança e um cumprimento de lei. Na outra ocasião nós fizemos, foi em uma outra época do ano, né? Isso. Foi no final, né? Foi dia 22 de outubro. 22 de outubro daquele ano 2022, agora está sendo amanhã dia 18 do mês de maio, em função do Estado, que, né, definiu esse padrão para realizar esse treinamento. Há a possibilidade de fazer ainda esse ano mais algum nesse sentido, Fabiano? Não, simulação nesse ano a gente faz agora amanhã, dia 18, e a gente volta a repetir com a comunidade daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos. Isso, tem esse período estabelecido de 3 anos, a gente vai fazer, né, no próximo ano, em 2026 e 2027, a gente faz o simulado de mesa com as defesas civis, mas o próximo simulado, então, daqui a 3 anos, em 2028. Os de mesa continuam anualmente, né? Legal. Minha gente, olha, para o doutor Jonathan Caon, deixa eu trazer com o Fabiano aqui, ó, o repeteco, chamamento final para amanhã, então, nesse simulado
de emergência rompimento de barragem para esses 3 municípios. Frisando, Fabiano, cada um o seu ponto, todos os membros da família, se possível. Isso. Né? Depois um relato, né, até para os organizadores ter esse controle. Importante repetir esses dados então para amanhã, só para a gente fechar o nosso bate-papo aqui. Tentar fazer um resumo aqui então, um contexto geral. Então, barragem da Foz do Chapecó em condições seguras, não temos problemas, é uma simulação, estamos cumprindo a lei, a 14066. Importante frisar que a gente fez esse pedido para as prefeituras dessa realização do evento, tá? Então, a gente conversou com os prefeitos, aqui em São Carlos conversamos com o vice-prefeito Giovan, conversamos em Águas de Chapecó, em Alpestre, as prefeituras deram apoio, as defesas civis estão junto conosco. É um evento estadual, essa data, certo? A gente vai seguir, então, com o evento, tocando as sirenes, o pessoal sai de casa com calma, tá? Se desloca seguindo a rota de fuga, chega até o ponto de encontro, será recebido, terá o seu brinde. Conforme você mencionou, é importante que todos os familiares participem. Após a participação, está liberado. A gente também tem que aproveitar esse momento aqui, esse espaço, né? O Tropicast é tão importante para isso, para frisar que, se as pessoas tiverem dúvidas, elas podem procurar as redes sociais da Foz do Chapecó, podem mandar as suas mensagens através do Facebook da Foz do Chapecó, através do Instagram da Foz do Chapecó, ou quem recebeu o folder tem um WhatsApp aqui. Se você me permitir, vou passar o WhatsApp da Foz do Chapecó para quem tem dúvidas, seja quem está nas AS ou quem está fora ouvindo essa mensagem, nos assistindo agora. Se tiver dúvida, pode mandar um WhatsApp para o número 48 99126 1355. Repetindo aqui então, 48 99126 1355, que terá suas dúvidas esclarecidas. Também pode procurar então aqui em São Carlos o Fábio Kaiser, que é o nosso representante, em Águas de Chapecó, Kelvin Eduardo. Certo? Legal. Outra coisa aqui, ó, o Fabiano mencionou agora há pouco esse contato com os gestores municipais. E nós tivemos um encontro, né, prévio lá na sede da própria Foz do Chapecó recentemente, né? Para preparação de todo esse cronograma, né? Isso. E foi recebido lá, inclusive os coordenadores de Defesa Civil também, né? Nós reunimos então o pessoal da Defesa Civil, os líderes municipais, alguns líderes comunitários, nós chamamos também a imprensa, a Tropical esteve lá. E a gente fez um plano de comunicação, né? Nosso primeiro evento do plano de comunicação foi conversar com as prefeituras. Nós precisávamos do aval das prefeituras. Então, as 3 prefeituras, São Carlos, Águas e Alpestre, nos deram um ok. Tendo o aval da prefeitura, nós convidamos os líderes comunitários e as imprensas para virem conhecer a Foz do Chapecó para a gente fazer um primeiro alinhamento lá. Então, nós nos reunimos numa noite, conforme mencionei, a Tropical esteve presente, conversamos com esses líderes e mostramos qual que era o nosso plano, qual que era o nosso objetivo. E daí o nosso plano de comunicação foi seguindo. Muito bem. Uma questão aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, ó. Diferença sobre o aumento do leito conforme a vazão das comportas e do rompimento da barragem. Uma dúvida que surge principalmente das pessoas que moram à beira aí do rio e que de repente não estão sendo convocadas nesse sentido, Fabiano. Essa é uma ótima pergunta, a pessoa que mandou com certeza tem conhecimento. Fico feliz porque essa pergunta é bom te esclarecer. E a gente vai finalizar com ela, vamos lá. Perfeitamente. Então, a barragem da Foz do Chapecó, ela tem junto dela um vertedor. Esse vertedor é para escoar o excesso de água que não é usado para geração de energia. O nosso vertedor hoje, Elvis, ele tem capacidade de escoamento de 62.190 metros cúbicos por segundo. Então, se passar a vazão de 62.190 metros cúbicos por segundo pela Foz do Chapecó, não tem risco de romper a barragem, certo? Risco nenhum. Só que se nós tivermos uma cheia além desses 62.190, aí sim pode vir a romper. Não quer dizer que vai romper a barragem de Foz do Chapecó, mas pode vir a romper a barragem de Foz do Chapecó se for um aumento expressivo da vazão. Nesse caso do leito normal do rio, é por quê? Porque se estiver passando 62.190, a barragem está em situação segura e é onde a água vai chegar. Se caso a barragem romper, ela vai ter um acréscimo, vai ter um aumento, vai ter uma onda de águas, que daí é onde vai atingir a zona de autossalvamento. Então essa vazão de 62.190 é a vazão normal de vertimento da Foz do Chapecó em condições de segurança. Acima disso é que pode haver o rompimento da barragem, que daí sim é onde terá essa mancha, que serão essas casas atingidas numa eventual catástrofe, né? Numa eventual catástrofe, e daí por isso que a gente fala tanto das AS. Exato, e por isso que a gente explicou sobre o rompimento aqui simulado de emergência e rompimento de barragens. São Carlos, Águas de Chapecó e Alpestre. Amanhã, simulado. Fabiano,
Obrigado. Obrigado, Elvis. Pelo bate-papo aqui. Fabiano, que é supervisor de operação e manutenção lá da Foz do Chapecó. Concluímos com essa questão importante em relação ao esclarecimento, e amanhã, claro, a Tropical FM também vai estar acompanhando, claro, todas as orientações também e o próprio resultado, né, desse simulado que é efetivo, que é prático, né, agora nesse ano 2025. No oferecimento para Jonathan Caon, ele que é cirurgião oncológico, atendimento em São Carlos, com sua clínica também em Chapecó. Fechamos o nosso Tropcast, o canal aberto. Obrigado, Fabianão. Obrigado, Elvis. Obrigado a todos os ouvintes e todos os telespectadores do Tropcast. Valeu. Sábado que vem tem mais. Um abraço e até lá.